Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando a palavra de Deus, aprendendo. Isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, segunda-feira, começando a semana, né? Nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Então, Romanos 6, 1. E ele diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém. Bom, meus queridos, e livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensinando aqui, falando sobre o pecado. Né? Aqui, se a gente voltar atrás aqui, o capítulo 5, o capítulo 6, que é esse que a gente está lendo o comecinho, até o capítulo 7 também ele vai falar sobre o pecado, de viver no pecado ou viver na graça, né? Viver pela graça. Daí aqui ele faz uma pergunta, né? Bom, já que nós recebemos a graça de Deus, né? Então, a gente continua no pecado para obter mais graça ainda, né? Então, essa é a pergunta que ele faz, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Daí ele mesmo responde, não, né? Claro que não. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, né? Então, aqui a gente para fazer uma reflexão sobre o pecado, né? Jesus já nos livrou dos pecados, né? Quando ele, né, passou pelo que passou, quando ele morreu na cruz, ele levou os pecados, né, do mundo, meu, seu, levou com ele. Mas o mundo, né, é cheio, né, o mundo aqui físico, ele é cheio de coisas erradas, infelizmente, né? O inimigo fica ao nosso derredor e fica nos tentando, né? Mas, né, também em compensação, Deus nos dá a graça que nos faz muito mais fortes do que a tentação. Então, se nós deixamos, né, cair em tentação, é porque fomos fracos, né? Mas Deus nos dá o poder, Deus nos dá a força necessária para que a gente vença a tentação. Então, quando a gente cai em tentação, né, é porque a gente quer, né? A verdade é essa, né? A gente tem que ter isso como responsabilidade nossa, né? Então, eu caí no pecado, eu pequei porque eu não procurei, né? Eu não fiz nada, apareceu tal coisa, e então daí eu tive que fazer, né? Porque eu sou homem, né? Então, eu já ouvi muito disso, sabe, né? Com referência a pecados de traição, né? Então já ouvi muitos homens dizendo isso. Mas eu sou homem, eu estava quieto no meu canto, daí a fulana apareceu e daí, né? Eu sou homem, daí fica disso e não sai disso, né? Eu sou homem. Daí, ou seja, pecou, né? Mas por quê? Porque quis, né? Porque se deixou levar pela tentação, deixou que a tentação fosse mais forte, né? Esqueceu, né? Esqueceu, entre aspas, e como ele diz aqui, né? Não, nós que estamos mortos para o pecado, né? Como viveremos ainda nele? Esqueceu, né, desse detalhe, né? Estamos mortos para o pecado, né? Jesus levou os nossos pecados. Então, se a gente peca depois disso, pecamos porque queremos. Então, que a gente chame essa responsabilidade para a gente, né, e que a gente pare com essas desculpas como essa que eu dei agora, essa desculpa esfarrapada, né? Mas eu não fiz nada errado, né? Eu não pequei, eu não fiz errado. Foi a fulana que veio aqui, a fulana que falou, a fulana que veio. Isso com tudo, né? Então, com dinheiro, com coisas
com troco errado, quase com briga no trânsito, com xingamento, né? Viver assim, dessa maneira, cometendo pecado, né? Não está mais, né, nos nossos planos, né? Nós somos novas criaturas, então temos que esquecer, né? Por mais difícil que seja, Deus nos dá condições de vencermos o pecado, né? E que a gente nunca esqueça, né? Que o salário do pecado é a morte, né? Mas em compensação o salário, né, da vida, o salário da vida reta, né, da vida na retidão, é a eternidade. Então, que a gente não esqueça disso, né? Que a gente tenha isso na cabeça, que a gente use isso toda vez que formos tentados, né? Porque o inimigo fica ao nosso redor e fica nos tentando, fica nos provocando, mas lembremos, né, disso, né? Vou repetir mais uma vez: Deus nos dá condições de vencermos os pecados. Se caímos, né, em tentação, é porque a gente quer, é porque a gente, né, permitiu, tá bom, queridos? Tanto que é, a, o título, né, aqui na minha Bíblia, desse versículo, desse capítulo todo, é: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então, nós temos a graça, nós temos, né, as maneiras, temos as condições, né, de vencermos o pecado, passarmos, né, por cima da tentação e não nos deixarmos, né, contaminar por ela. Então, se a gente permite isso, nós somos os responsáveis, né? E lembrando, Jesus já nos deixou, já nos livrou do pecado. Então, que a gente não caia em tentação, que a gente não peque mais, né? Que a gente sejamos fortes, né? Sejamos firmes na palavra de Deus, que a gente respeite, né? Eu acho que a coisa mais importante aqui, que a gente respeite tudo que Jesus passou para nos salvar, né? Então, que a gente não jogue isso fora, né, por prazeres momentâneos, né, por sexo, por dinheiro, por ganância, né? Não, né? Isso não faz parte mais da nossa vida, né? Nós estamos muito acima disso. Então, que a gente viva de acordo com isso, né? Com essa retidão, né? Com essa vida santa, né? Isso sim que é digno de um servo de Deus, de um filho de Deus. E nós somos filhos de Deus. Então, que a gente viva como tais. Tá bom, queridos? Então, vamos hoje, né, nessa segunda-feira, começando a semana, vamos refletir sobre isso. Né? Não, o pecado não faz parte mais da nossa vida. Tá bom, queridos? Temos coisas muito mais importantes, né, para pensar, para fazer, andar na retidão, seguir os exemplos de Jesus, seguir os mandamentos de Deus. Isso sim que nos faz homens de verdade. Tá bom, queridos? Então hoje é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita esperança e muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Né? Que a palavra de Deus esteja sempre, cada vez mais forte na nossa mente, no nosso coração, e que a gente viva pela graça e não pelo pecado, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fique à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, abençoando nossas vidas, nossas famílias, nossos empregos, nossas idas, nossas vindas, e nos deixando cada vez mais nas suas mãos, nas mãos do nosso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, com Deus, até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.